A Psicologia e Você. Uma ação social do mestrado em Psicologia da UCP. Apresentação, Dr. Tavares. Pois é, nós estamos aí com a presença do psicólogo e professor José Carlos Tavares, que vai nos falar hoje sobre os benefícios da terapia cognitivo-comportamental no tratamento da depressão. Queremos agradecer ao professor pela presença aqui nos nossos estúdios, né, professor? Aliás, o tema é de maior importância, dada a dificuldade de reconhecer e tratar a questão da depressão. Aliás, professor, muitos até confundem depressão com tristeza. Mas nós sabemos que tristeza é uma emoção natural do homem na relação com os eventos de sua vida cotidiana. Podemos estar tristes ou alegres, mas são situações pontuais e momentâneas. A depressão difere da tristeza, dada a permanência do estado e os efeitos sobre a qualidade de vida da pessoa afetada. Portanto, professor Tavares, qual é a questão fundamental que uma pessoa deprimida não consegue resolver, professor? Boa tarde, Jorge Luiz. Boa tarde, ouvintes. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês, uma vez por semana, podendo contribuir com informações para ganho de qualidade de vida. Seja bem-vindo aí à Rádio Imperial, ao nosso programa, professor. Muito bom poder contar todas as terças-feiras com a presença do nosso querido professor Tavares, e que muito vai contribuir aqui com os nossos ouvintes, não tem a menor dúvida disso. Assim espero, e certamente podemos também ter um melhor guia se mensagens forem mandadas para nós através do WhatsApp, que nós poderíamos orientar melhor para a sua audiência os temas e as ajudas que podem ser alcançadas diante dessas dificuldades. A depressão é uma delas, e nós começamos o nosso programa com a depressão exatamente porque ela tem já características de epidemia. Então, você fez a pergunta sobre a questão fundamental que uma pessoa deprimida não consegue resolver. Jorge, a pessoa deprimida tem uma vulnerabilidade cognitiva. Isso consiste na dificuldade de interpretar a realidade. Não é como a realidade é. A pessoa deprimida sofre pelo modo como ela vê a realidade. Uma realidade mais ameaçadora, mais negativa. Os indivíduos portadores desses transtornos cognitivos apresentam essa rigidez, uma tendência aumentada a distorcer os eventos no momento em que eles processam a sua interpretação sobre esses eventos. Tipicamente, a distorção se dá pelos aspectos negativos, os quais o sujeito depressivo não controla e, portanto, ele não consegue evitar. Agora, professor, em relação, hoje nós estamos aprendendo de fato, e vamos aprender muito em relação a essa questão da depressão. Agora, com esse viés do negativismo, a pessoa muito negativa, como pode o paciente depressivo dar conta de suas ações no mundo, por exemplo? É o seguinte, um paciente deprimido, porque ele vê o mundo de forma distorcida, ele procurará encontrar bases para seu pensamento. Tenderá a fazer o que os outros julgam certo, inibindo a sua própria autonomia. Como as ações escolhidas buscam ao outro antes de si mesmo, esse processo acaba por agravar seu sentimento de solidão, fortalecendo a tendência a se isolar de grupos e de esquivar-se de responsabilidades, uma vez que confia menos em si, preterindo-se de forma sistemática e contínua. Seu psiquismo vai deteriorando e, se não houver ações de enfrentamento, tenderá sim a evoluir para quadros mais graves. Muito bem, professor. Agora, com relação a essa vulnerabilidade cognitiva, quais são os erros de processamento no caso? Bom, vamos entender um pouquinho o que é processamento cognitivo. Toda vez que nós estamos diante de situações, de acontecimentos, nós procuramos fazer uma ideia, um juízo sobre as coisas como estão acontecendo. Quer ver um exemplo? As pessoas estão no cinema e, de repente, acontece de uma senhora dar uma bofetada na face de um homem e ir embora. Claro que muitas pessoas vão tentar compreender aquela situação sem nenhuma informação adicional. Então, uma mulher poderá pensar algo assim: ela tem sempre
a humilhação em casa. Uhum. Essa foi mais uma, então ela não aguentou mais. Um homem poderia pensar, agora ele a perdeu de vez e nunca mais a verá de novo. Outra mulher poderia dizer assim, mulher forte. Outras mulheres deveriam fazer o mesmo, mas as que eu conheço, por exemplo, que passam por situações assim, são muito tímidas. E um outro homem poderia pensar assim, ele queria só um beijo e foi humilhado. Repara que nessas situações todos esses pensamentos ocorrem sem o controle da pessoa. Então é assim que acontecem os processamentos cognitivos. Surgem pensamentos baseados na nossa forma de ver o mundo, de modo que é então muito singular. Costumamos dizer que a verdade tem várias faces, tem a minha verdade, a sua, e tem aquela que em essência é verdadeira, e nós às vezes ficamos com muita dificuldade de identificá-la. Então, nós chamamos de processamento cognitivo esse trabalho que a mente faz para compreender circunstâncias e eventos que podem ser vistos com sofrimento e podem ser vistos com compreensão. Você observou aqui que eu te dei 4 formas de pensar e 4 formas muito singulares. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade cognitiva, acontecem esse tipo de antecipações, né? Tem 3 componentes que articulam a base do pensamento depressivo. Primeiro, o depressivo, ele distorce a realidade pelo lado negativo. Isso é um lado de vantagem é o seguinte, aquele que não é depressivo e é extremamente otimista, ele distorce muito mais a realidade para o lado positivo, ele fica esperando coisas que às vezes não tem a menor chance de acontecer e só ele acha que vai acontecer. No lado do pensamento depressivo, essa tensão de distorção não é tão grande assim. É um viés negativo, mas com certa cautela, podemos dizer. Não se vai a extremos. Só se vai a extremos quando a situação é muito aguda, quando a dor já não tem mais nenhum outro elemento para progredir. Se bate no poço da depressão. Muito bem. É disfuncional essa forma pessimista, né? E não tem chance de entremear com aspectos positivos da realidade presente. Ou seja, mesmo que as coisas no mundo real da pessoa estejam assim alvissareiras, mostrando alguns graus de esperança, ela insiste em não ver esse aspecto. Então, ela pratica então uma seleção e um recorte dessa realidade, só selecionando da realidade aqueles aspectos que vão confirmar a visão negativa. Então, elas resistem, esse é o terceiro elemento, à desconfirmação do seu pensamento. Ou seja, elementos da realidade e que claramente se opõem ao pensamento dela, ela simplesmente não dá atenção, preferindo manter o seu esquema negativo. Assim que processa o cognitivo no depressivo de um modo geral. Seja uma depressão leve, seja uma depressão grave. Na depressão grave as coisas são muito mais rígidas. Agora, isso não faria também, professor, no caso, por exemplo, essa pessoa com esse pensamento, por exemplo, negativo, né? Isso também não acaba sendo um problema, porque, por exemplo, aí fica sempre aquela questão de tentar fazer alguma coisa. Quer dizer, ao tentar, ela já vai achar que a coisa, antes de tentar, que não vai dar certo. Né? Principalmente se forem as mesmas pessoas do convívio dela. E isso vai fazer com que, por exemplo, ela comece a perder, por exemplo, uma série de possibilidades que poderiam acontecer. Por exemplo, a mudança de um emprego, por exemplo, no campo amoroso, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que queria começar uma vida amorosa, por exemplo, mas não vai dar certo, eu sou feia, ou eu sou feio, ou ele não vai gostar, ela não vai gostar de mim, vai encontrar algum defeito em mim. Isso também pode acontecer, quer dizer, acaba, de alguma forma, influenciando negativamente o contexto total da vida dessa pessoa. Repare, você tocou outro aspecto que é em que bases essa visão negativa acontece, que é esse esquema de crença que a pessoa traz. São crenças que ela aprende desde a infância com as pessoas que convivem com ela. Então, se ela é uma pessoa que é extremamente criticada,
e que suas ações, de algum modo, não satisfazem a expectativa das pessoas que estão à sua volta, ela tende a desenvolver uma crença de que ela é incapaz, ou de que ela é inadequada, ou de que ela não é uma pessoa que possa ser amada, que mereça ser amada. Esses esquemas de crença, nós chamamos de esquemas de crenças que são primárias, que são básicas, e é sobre as quais os pensamentos nascem. E nós precisamos começar a entender que o pensamento não ajuda, então, ao pedirmos à pessoa para avaliar os seus pensamentos, ela naturalmente vai descobrir quais as crenças que estão associadas a seu esquema secundário de vulnerabilidade, que já foi comentado aí numa questão anterior. Agora, professor, como que nós podemos observar, então, a incidência e a abrangência desses sujeitos, então, afetados pela depressão? Dá para ter essa, digamos assim, dá para se fazer uma percepção de uma possível questão relacionada à depressão em alguém, de preferência no estágio inicial? Dá para se identificar isso? Olha, Jorge, temos alguns sinais e sintomas que são muito clássicos na depressão. Por exemplo, a pessoa começa a se queixar com dor de cabeça, dor na nuca, começa a apresentar distúrbio do sono, ou dormir demais ou não dormir muito ou o suficiente, apresentar fadiga, cansaço e mudanças no peso. Às vezes uma pessoa desconta no alimento e acaba engordando. E também dores no corpo e imunidade muito baixa. A imunidade é a característica, né, do organismo que representa um enfrentamento a infecções oportunistas. Pode acontecer uma infecção virótica, pode acontecer uma mutação celular, a pessoa pode vir a desenvolver até mesmo um câncer. Então, são coisas que a gente pode e deve ficar atento. A depressão, ela é, digamos assim, democrática. Ela acontece com crianças, acontece com adultos, com idosos. Não tem também nenhuma diferença efetiva sobre se a pessoa tem esta ou aquela etnia, ou seja, se descende ou não da etnia caucasiana, do homem branco, ou então da etnia afro-originária, ou quem quer que seja. Todos temos depressão. Então, também não tem diferença de classes sociais. Pessoas ricas deprimem, pessoas pobres também. E pessoas de classe média também apresentam índices bastante similares. Para você ter uma ideia, as mulheres deprimem mais que os homens. É mesmo? Na proporção de 2 para 1. As nossas estatísticas, que começam lá em 1910, pequenos casos, poucas incidências, e mais recentemente, talvez até por causa do acesso maior à área de saúde mental, essas incidências têm um maior registro. Sabemos também que a mulher tende a procurar mais ajuda médica do que o homem. Então, essa estatística que o homem deprime entre 12% a 18% da população masculina e de 25% a 27% da população feminina, também pode ter esse viés. O homem procura menos, então a depressão dele pode ser menos visível para os sistemas de prevenção e promoção de saúde. Bom, grosso modo, 1 a cada 4 mulheres e 1 a cada 8 homens é a taxa de incidência da depressão. Observou-se ainda que há uma tendência a que o primeiro episódio depressivo apareça cada vez mais cedo, em idade mais precoce. E a ocorrência desse episódio em idade mais precoce aumenta a chance de ter sucessivos outros episódios depressivos durante a vida da pessoa. Agora, professor, um dado realmente que nos chama a atenção. A partir de 1910, foi o dado que o senhor nos trouxe, em que nós temos aí caso de 50%. Então, quer dizer, a partir de 1910. Então, quer dizer, é interessante isso daqui, professor, porque marca exatamente o momento em que a mulher, por exemplo, ela começa a entrar, por exemplo, no mercado de trabalho. É verdade. Será que tem uma relação? Será que existe essa relação? Você vê, a partir da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918,
né? A mulher, e o senhor está trazendo esse dado, a partir de 1910, quer dizer, passa próximo aí da Primeira Guerra Mundial, e a mulher começou a precisar, teve que ir para a luta. Ela teve que trabalhar, né? E ela teve que assumir também o papel da manutenção do lar. Você acha que essa dupla função, professor, que a mulher hoje continua exercendo mais do que nunca hoje, o orçamento doméstico, com o pagamento da mulher, ele é importantíssimo dentro daquele orçamento. Você acha que isso pode influenciar também, professor? Olha, de modo geral, a presença da contribuição feminina no orçamento doméstico tem sido cada vez mais inestimável e imprescindível. A vida está muito complexa. Nós temos aí muitas contas a prestar, né? A educação dos filhos, a higiene, a saúde, morar bem, a falta de condições mínimas, às vezes, de moradia. Então, a mulher não só representa esse elemento de composição do orçamento, como ela se torna a referência de saúde. O homem pode até ter um certo desconfiômetro, vamos dizer assim, mas é a mulher que diz, vamos levar o menino para o atendimento médico porque ele teve uma febre ou porque ele apresentou algum tipo de sintoma. Então, eu diria que a mulher tem, na verdade, 3 expedientes a cumprir. Ela tem o expediente de cuidar da casa, de cuidar do seu emprego e de cuidar também do marido e dos filhos. Olha só. Então, é de se pensar que a sobrecarga cognitiva para a mulher é muito maior. Isso pode ser também causas, né? Pode constituir causas para uma desesperança. E a desesperança é a causa mais complexa da depressão. A desesperança inviabiliza o retorno. Você viu uma coisa, professor, me chamou a atenção a matéria, que está até rodando na internet, de uma professora. Essa professora, ela começava a dar aula às 7h10 da manhã e ia até a noite. E esposa e mãe em casa, e ela muito cansada, professor. Até que um dia ela entrou numa loja, pegou um urso de pelúcia e foi presa. Agora, pasmem, você, professor, e os nossos ouvintes, o que acontece? O que ela queria? Ela queria ter tempo para ler, que ela não estava tendo e encontrou agora. Atrás das grades foi feita matéria com ela. Então agora ela estava feliz da vida, porque agora ela estava conseguindo colocar a leitura dela em dia, estava conseguindo ouvir as músicas, os CDs que ela tinha e nunca tinha conseguido ouvir. E para isso ela precisou roubar um urso de pelúcia, professor. E está presa, essa matéria está na internet, está circulando na internet, viralizou na internet. Quer dizer, olha como as coisas são. Olha como a pressão, às vezes, faz com que as pessoas cometam coisas assim, aos nossos olhos, meio que absurdas, né? Não dá para dizer que foi de caso pensado, né? Isso aí foi um ato de impulso. Então, repara só, você colocou uma coisa que certamente nós vamos ajudar nossos ouvintes a entender como funciona. Quando nós olhamos para o nosso dia a dia, para as pessoas que nos cercam, nós estamos com um juízo de valor a nosso respeito, com um juízo de valor a respeito dos outros e com um juízo de valor a respeito dos nossos futuros, tanto o nosso pessoal quanto daqueles que estão próximos a nós. Então, a visão que a pessoa tem de si, a visão que a pessoa tem do outro e a visão que a pessoa tem do futuro formam um tripé para que as pessoas façam suas avaliações e seu processamento cognitivo. As cognições resultam dessas avaliações. E nós chamamos de cognição exatamente esses pensamentos que se conjugam para compreender uma circunstância, uma situação. Você colocou para o nosso público esta senhora que resolve roubar um urso de pelúcia. Talvez isso representasse exatamente a sua carência e a sua maneira
né, de dizer para si mesma que ela merecia um carinho a mais, coisa que nós sabemos que um urso de pelúcia faz para as crianças, né? Então essa senhora estava no seu limite, imagino eu. É preciso que se olhe com mais cuidado de fato o que aconteceu, para a gente não correr o mesmo risco dos que fazem um processamento cognitivo distorcido. Nós temos que ter um pouco mais de tempo para perceber. Mas essa tríade cognitiva, o autoconceito, o conceito que tem dos outros e o conceito do próprio futuro, é que é o determinante das escolhas das nossas ações. Isso é uma coisa importante. Eu costumo dizer assim, o nosso passado, muito bem, obrigado, me trouxe até aqui. Mas amanhã depende das escolhas que eu faço hoje. E se essas escolhas que eu faço, elas são melhores do que as que eu fiz ontem, certamente eu vou estar produzindo um bem para mim, para os outros e para o futuro. Essa visão de estar tendendo a ser melhor do que foi ontem, sem ficar fazendo comparações com outras pessoas, que levam, por exemplo, à inveja, que levam, por exemplo, a querer um bem que o outro tem, quando na verdade o que a gente quer mesmo chama felicidade, né? E felicidade não está exatamente no valor de uma Ferrari, pode estar num ursinho de pelúcia. Muito bem. Eu acho que isso tem que estar bem claro para nós, né? Nosso dia a dia, ele tem sim o sofrimento, mas o modo como nós enfrentamos o sofrimento, ele pode nos elevar também. Agora, professor, e como em terapia cognitiva comportamental você pode compreender o mecanismo da depressão? Como é que o senhor poderia definir isso para os nossos ouvintes aí? E em relação a essa cognição dos pacientes depressivos, que padecem de uma depressão menor, que o senhor falou lá no iniciozinho do nosso bate-papo, Sim. o que o senhor pode afirmar em relação a essa questão também? Né? O senhor disse que existe aí, por exemplo, tem uma pessoa no início, pode parecer, ela começa com uma depressão menor e a tendência, o senhor falou inclusive, que é a tendência que vai evoluir. Né? Como é que funciona isso, professor? Bom, todo estado depressivo, ele merece algum tipo de controle, porque a visão negativa da realidade não é a realidade. E se não é a realidade, nós estamos trabalhando sobre falsas ideias, o que leva certamente a mais sofrimento. Acreditar naquilo que não é possível, acreditar que vai se conseguir algo sem fazer o devido esforço, uma série de outras circunstâncias. Ou então, o que é pior, esperar que o outro faça por si. Né? É aquela expectativa de que vai cair do céu alguma chance milagrosa, né? Em que pese até que elas existem, eu não vou discutir. O meu trabalho está no nível do comportamento, a gente sabe que o transcendente tem influência sobre todos nós. Né? A existência de uma fé é fundamental para a gente alavancar uma saída de um processo depressivo. Não se discute esse aspecto. O que a gente tem que entender é o seguinte: as coisas vão acontecendo a conta-gotas, meio que vai enchendo o copo. E em algum momento esse copo tem um limite, ou seja, as pessoas têm um limite para suportar uma dor. E essa dor, não sendo possível de ser administrada, ela se transforma em uma tensão somática. A pessoa adoece de fato. A pessoa tem problemas alimentares, a pessoa tem problemas quanto à imunidade, uma série de outras coisas que podem ir causando agravamento. Os estressores são de várias direções. Nós costumamos chamar a depressão de uma endemia, se podemos dizer assim, multifatorial. Naquele nosso papo de ontem, se não me engano, nós falamos um pouquinho, né, por alto. Eu falei sobre a predisposição biológica, com a questão hereditária, de pessoas depressivas, filhos de pessoas depressivas tendem a ser depressivos, com a maior probabilidade, e esses componentes são derivados de desequilíbrios hormonais, provocados por doenças endócrinas, doenças graves, crônicas, evolutivas, entendidas como doenças que levam a óbito, como câncer, como coronariopatias. Você pode imaginar, por exemplo, que é para um chefe de família o impacto de uma notícia que é, digamos, de um infarto do miocárdio e que ele tem que fazer uma cirurgia e colocar pontes de safena. E ele, por exemplo, ele depende da força física. Ele é um professor de educação física, ele é um motorista de ônibus ou de um táxi.
Então ele começa a pensar, isso vai me impedir, isso vai atrapalhar, eu não vou conseguir dar conta dos meus compromissos de provedor na minha família, e começa todo um processo de desvalia. O que é preciso entender é que há vida depois de uma operação ou de uma cirurgia. O que é preciso é entender que nós estamos num fluxo da vida e que a vida começa e a vida vai acabar um dia. Nós não desejamos que essa vida acabe de uma forma, digamos assim, surpreendente, ou que a gente vai contribuir para que ela seja breve. Não é esse o entendimento do que é o fluxo da vida. O fluxo da vida, mais ou menos, é assim: a gente nasce sem pedir e morre sem querer. Nesse intervalo, se você observar, todas as chamadas positivas falam de uma coisa só, do sentido de vida e de ser feliz. Então, mesmo diante do impacto de uma doença grave, há vida depois desse impacto. E essa vida precisa ter a qualidade. Nós precisamos todo dia pensar em qual é a qualidade de vida para o resto das nossas vidas. Acho que isso nos dá uma condição mais madura e uma condição mais realista de enfrentar os nossos dias. Os nossos dias não são antecipados, os nossos dias não são postecipados. Eles são como nós escolhemos que eles sejam. Quer queiramos, quer não, a vida flui. Nós não podemos parar o coração de respirar, nós não podemos parar o pulmão de respirar, nós temos atos involuntários, até pensamentos involuntários que nos levam até a nos sentirmos, digamos assim, sem chances de ser feliz na vida que nos resta viver. Por que eu digo vida que nos resta? Eu não quero ser pejorativo, acho que isso é uma coisa importante. Se nós sabemos que nossa vida tem um início e um fim, a cada dia eu posso olhar o que eu já vivi, a minha história, e posso olhar o que eu tenho para viver, o meu futuro. Se esse futuro for pensado proativamente, a colocar a vida à disposição, né, a exercer o amor, eu gostaria de abrir um parênteses com você e falar um pouquinho sobre amor, porque fala-se tanto sobre amor e as pessoas não sabem muito bem diferenciar. Você tem aquele amor pelo que falta, né, que é o chamado amor platônico. Você tem o amor pelo que se tem, que é o amor possessivo, um amor de Aristóteles, aquilo que leva uma criança a ficar com ciúme dos seus brinquedos. Isso é um amor não possessivo, um amor pelo que se tem. E nós temos vários tipos de amor. Nós temos o amor de interesse, que o animal tem por nós temos o amor de troca, que é o amor de pessoas que querem se casar e se apaixonam, e temos o amor de causa, que é o amor filia, e temos o amor mais puro e mais verdadeiro, que é o amor ágape, é aquele que é incondicional. E se tem uma vida que vale a pena ser vivida, eu gostaria que o nosso ouvinte também pensasse sobre essa reflexão, é o amor vivido a serviço do outro. Porque se nós colocamos a nossa vida a serviço do outro, nós vamos ter um outro entendimento do nosso futuro. Professor, nós temos só 2 minutos, passou muito pena. rápido, Passou uma pena, muito rápido. Agora, vamos falar dos tratamentos então, professor, em 2 minutos. Ah, meu Deus do céu. Rapidinho a gente faz. Olha só, existem 3 tipos de tratamento. O tratamento que é medicamentoso, tipicamente imipramina e outras drogas da psiquiatria. Existe o tratamento psicoterápico, existe o tratamento combinado entre a psicoterapia e a psiquiatria, e também nós temos modelos que incorporam também valores espirituais, né, que nós sabemos que aqui em Petrópolis também temos bastante presente esse sentimento, né, entre os diversos segmentos religiosos da cidade. Então, o que é importante? O tratamento só medicamentoso não atinge a situação mais complexa da depressão, que é a desesperança. E a desesperança pode levar a pessoa a querer atentar contra a vida. Então, é importantíssimo entender que a terapia cognitivo-comportamental, ela atua sobre a desesperança e de uma forma bastante rápida. Costuma produzir efeito em 2, 3 meses, já começar a aparecer algum tipo de efeito. Outras linhas de trabalho da psicologia também são eficazes,
mas eu não tenho como comparar aqui no momento se esta ou aquela linha. A pessoa se sente um pouco mais adaptada ou um pouco mais próxima de uma determinada linha de trabalho da psicologia, então acho que é por aí que ela deve começar, porque primeiro ela precisa acreditar que ela pode. Então, se ela tem o que nós chamamos de aderência ao trabalho com o psicólogo ou com a psicóloga, nós temos aí 50% da coisa andando. E é fundamental também atuar com a medicação, porque a medicação ajuda a combater as partes de somatização. Segurar o sintoma do sono que fica ruim, da dor na nuca, essas coisas todas precisam ser trabalhadas em conjunto. Mas é isso. Não temos muito mais o que dizer. O trabalho terapêutico é semanal e nós temos aí vários tipos de propostas. A cidade está muito bem servida em termos de psicólogos e de centros também de atenção psicossocial pela municipalidade.